A grande dúvida para o jogo decisivo contra o Fluminense nesta quarta-feira no Maracanã ficou em relação ao sistema tático do Internacional. Roger vai manter os 3 zagueiros no time titular? Quais são as mudanças que podem ser feitas pelo técnico do Internacional? A gente vai analisar tudo isso com a nossa prancheta tática e falar nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro na KTO, vai no primeiro comentário fixado, que o primeiro link é o da KTO. Entra nesse link e lá no site da KTO tu faz o teu registro, tá certo? Bom, gente, a grande dúvida para quarta-feira, para o duelo decisivo contra o Fluminense, lá no Maracanã, é em relação ao sistema que o Roger vai adotar. Ele vai voltar para aquilo que ele estava fazendo antes ou vai permanecer com a ideia que foi colocada contra o São Paulo, um sistema de 3 zagueiros, um 3-5-2, para a gente ser mais exato, no esquema tático que foi adotado pelo técnico do Inter. A gente vai falar sobre isso, as mudanças que vão acontecer, as que podem acontecer, tudo isso neste conteúdo, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Tá aqui, pranchetinha tática, e vocês vão visualizar comigo aquilo que o Roger fez no último jogo, tá? No último jogo ele tinha aqui o goleiro Sérgio Rocher, naturalmente, um trio de zagueiros tendo pela direita o Cleiton Sampaio, centralizado o Gabriel Mercado e o zagueiro pelo lado esquerdo, o Juninho, tá? Ele tinha na ala esquerda o Bernabei, o Alan Benítez na ala direita, e aí ele tinha 2 volantes. Ele tinha o garoto Luiz Otávio como primeiro volante e o Alan Rodrigues como segundo, tá? Reforço que chegou, não vai poder jogar, mas a gente vai falar sobre isso. Ele tinha o Tabata centralizado, já que o Alan Patrick estava fora do jogo, Borré e Ener Valencia. Esse foi o time do Inter no jogo contra o São Paulo. Se ele manter esse sistema, se ele acabar mantendo esse sistema com 3 zagueiros, o que ele deve fazer de mudanças certas, tá? A saída do Cleiton Sampaio, zagueiro pelo lado direito. Aí deve estar, eu vou até espelhar o vídeo para ficar do lado certinho, mas é a saída do zagueiro pelo lado direito para botar o Vitão. E aí possivelmente uma zaga com Juninho, Mercado e Vitão. Eu ainda trabalho com uma ideia de o Juninho, se jogar com 3 zagueiros, ser mantido na zaga titular. E aí o Vitor Gabriel ir para o banco de... Quer dizer, se manter, né? Porque ele foi reserva contra o São Paulo. Se ele jogar com 3 zagueiros, não deve fugir disso. Rocher, Vitão pela direita, Mercado centralizado na zaga e Juninho, zagueiro pelo lado esquerdo, com uma dúvida. Será que pode pintar o Vitor Gabriel? Eu acredito que ele vai manter o Juninho. De primeiro volante, aí sim é uma dúvida importante, tá? Por quê? Ele tem algumas opções como primeiro volante. Ele tem o garoto Luiz Otávio, que foi titular no último jogo, o Thiago Maia, que vinha sendo titular como primeiro volante, o Richard, que entrou no lugar do garoto Luiz Otávio como primeiro volante no Beira-Rio, no último domingo, e correndo muito por fora o Ronaldo. Então são 4 possibilidades para serem o primeiro volante do Inter, tá? Essas 4 possibilidades. Eu acredito que ou ele vai de Thiago Maia ou com o garoto Luiz Otávio de novo. De segundo homem, o Inter não tem o Alan Rodrigues para esse jogo, né? O Alan Rodrigues está fora, não foi inscrito a tempo para a Copa do Brasil. Então esse segundo homem pode ser o Bruno Henrique, que ficou fora contra o São Paulo por uma pancada na perna esquerda, deve voltar, a questão é se volta como titular ou não. E assim, eu não acredito ele colocando outro nome, tá? Eu acho que vai ser Bruno Henrique. Por exemplo, vamos supor, o Roger pode devolver o Thiago Maia para segundo volante, como ele jogou boa parte da temporada, quando o Inter tinha o Fernando, e botar outro primeiro volante, o Thiago Maia de segundo. Eu não acredito, tá? Mas é uma possibilidade. Eu acho que a tendência mesmo é o Bruno Henrique jogar como 8, tá? Como meia, volta o Alan Patrick, o Tabata vai para o banco, e aí a questão é essa dupla de ataque aqui, de Borré e Valencia. Se ele vai manter os 2 centroavantes como atacantes desse 3-5-2, ou se ele pode botar um outro atacante, como por exemplo o Carboneiro, para jogar e ter mais velocidade ao lado do Borré, que é o titular. Eu acho que se ele for optar por Borré e Valencia, ele vai optar pelo Rafael Borré. Então, se ele seguir com o 3-5-2, seria
Rocher no gol, Vitão pelo lado direito da zaga, Mercado centralizado, Juninho ou Vitor Gabriel pelo lado esquerdo da zaga, com o Juninho em vantagem, o primeiro volante, Luiz Otávio, Richard ou Thiago Maia, o segundo, Bruno Henrique, o ala pela direita volta o Brian Aguirre, que foi poupado, né? O Alan Benítez foi o titular agora contra o São Paulo, o Bernabé como ala esquerda, Alan Patrick centralizado e um ataque de Borré e Valência ou o Carboneiro, tá? Mas o que pode acontecer? O Roger voltar para o sistema que ele está acostumado, que é tirar um zagueiro, devolve os laterais não como alas, né, jogando como laterais mesmo, dois zagueiros, um primeiro volante, um segundo, tira um dos atacantes e bota um ponta e joga naquele 4-2-3-1 que a gente está mais acostumado, que às vezes vira uma variação de 4-1-4-1, muitas vezes, mas em tese é o 4-2-3-1, tá? Com Rocher. A informação é de que o Mercado deve ser mantido, voltou muito bem nesse jogo depois de 10 meses parado, então eu acredito num Vitão e Mercado, tá? Bernabé, Aguirre, o primeiro volante surge a mesma dúvida, Luiz Otávio, Thiago Maia ou o Richard, o segundo Bruno Henrique, de um lado o Wesley, do outro o Carboneiro, Alan Patrick centralizado e na frente Rafael Borré. Seria isso se o Roger voltasse para o sistema que ele está mais acostumado a jogar. A grande questão é essa. O que o Roger vai fazer em relação ao seu sistema de jogo para a partida contra o Fluminense, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho e deixa tua opinião aqui nos comentários. Um beijo, um abraço e eu volto à noite, direto da concentração do Inter, aqui no Rio de Janeiro, tá?